Olá, amigos, olá, amigas, uma boa noite. É muito bom estar com você neste momento. E olha, eu trouxe um recado para você diretamente do céu. Sabia? E o recado é o seguinte: foi de Deus. Se tu uma benção. Esse é o recado. Olha que coisa maravilhosa. Se tu uma benção. E é isso que eu quero falar para você, porque foi algo vindo de Deus, né? E lá em Gênesis, no capítulo 12, você pode ler depois, do versículo 1 em diante, e você vai perceber que é uma determinação do Senhor. Olha só, o versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha que bacana. Muito interessante quando Deus fala para ele isso. Porque para ser bênção, existem algumas condições a serem cumpridas. Você vê que não é tão fácil assim. É muito fácil bater no peito e falar assim: eu sou uma bênção. Então vamos ver. Vamos ver se você atende os requisitos para isso. Se não, você já pode colocar em prática. Já pode ir treinando. Faça como eu, estou treinando. Cada dia é um treinamento diferente. Então vamos lá. Primeira condição: ouvir a voz de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus? Não. Então não pode ser uma bênção. Você tem que ouvir a voz de Deus. Porque muitas das vezes nós ouvimos outras vozes, mas não a de Deus. E aí então nós precisamos atentar para isso. Descobrir quem está falando. Que pode ser outra voz. Por exemplo, pode ser a voz do seu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Você sabe que a Bíblia tem razão? Olha quanta coisa ou quantas pessoas você já colocou no coração e não deu certo. Então o coração é algo enganoso, diz a palavra de Deus. E nós temos que atentar para isso. Você pode ouvir a voz da razão. Está vendo? A voz da razão também fala alto. E a gente tem que discernir. Afinal de contas, que voz que eu estou ouvindo? A voz do meu coração, a voz da razão ou a voz de uma pessoa? Pode ser a voz de uma pessoa também. Aquela pessoa que é sua amiga, que quer o seu bem, que tem te aconselhado. Bacana, legal. Mas eu repito, para ser bênção, você precisa ouvir a voz de Deus. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Olha que coisa interessante.
Você percebeu que Abraão ouviu a voz de Deus? Interessante, né, que as condições para esse contexto de bênção são fundamentais. Primeira condição: obedecer. Caramba! Gente, obedecer é muito difícil. Você grita para a criança, não faz isso. Não adiantou. Ela não obedeceu. Você percebe? Então, olha só. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Caramba! Olha, ele já tinha até aquele Rio Card para não pagar passagem, pela idade, 75 anos. Olha que beleza! Você percebe a obediência? Versículo 1, Deus falou para ele. Versículo 4, ele partiu sem questionamento. Aleluia! Sem questionar, sem perguntar para onde, quanto ia ganhar, como sobreviveria. E, gente, perdoe, sobreviver, né? A sua família, como iria sobreviver a sua família? A renda, a fonte de renda, não questionou, não perguntou nada, deixou para lá. Lembrando que obedecer nem sempre é o mais fácil. Às vezes é o mais difícil da nossa vida é obedecer. Bem, a nossa natureza tem dificuldades de obedecer, naturalmente. Agora, Abrão deixou quase tudo e foi à luta e obedeceu a Deus de uma forma excepcional. Segunda condição para ser uma bênção: andar por fé. Viu? Porque andar olhando para o que você vê, simples, mas andar pela fé, olha, não é fácil não. A fé supre todas as coisas. A fé sustenta. Olha só, a fé anima. A fé produz. Abençoa. Está entendendo o valor de fé? Algo assim fundamental. Excepcional. Então nós vemos, né, que há uma necessidade de andar pela fé. Pela fé que uma vez me foi dada. Lembra disso? Maravilhoso. Que música abençoada, gente. A fé que me foi dada é essa que me anima, é essa que me sustenta, é essa que faz eu produzir, é essa que me abençoa. A fé faz você acreditar. Abraão acreditou porque ele tinha fé no nosso Deus. Olha que coisa magnífica para nós nos dias de hoje. Ter fé
nesse momento que nós estamos passando, que estamos vivendo, não é fácil. Mas nós estamos confiantes. Terceira condição é você acreditar. Você vê que uma coisa está ligada à outra. Para acreditar tem que ter fé. Então vamos caminhando. Mas se acreditar em quê? Nas promessas de quem te chamou. Foi o que aconteceu. Naturalmente, Abraão viu no seu coração a promessa de Deus, ouviu, confirmou que era Deus, teve fé e acreditou nas promessas desse Deus que estava falando com ele. Esse Deus que está falando com você agora, através dessa palavra. Acreditar então nas promessas. No versículo 2, diz assim: de ti farei uma grande nação. Olha só. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Ele poderia ter questionado. Ele poderia ter falado assim: poxa, mas Deus, olha só, como serei, ou como farei uma grande nação, se a minha esposa Sarai é estéril? Ela não pode ter filhos. Mas ele não questionou, gente. Em momento algum este homem questionou a Deus. Olhem como nós questionamos, né? Puxa vida. Mas ele perdoa. Acredite nisso, né? Então, olha só, nós precisamos acreditar antecipadamente. Porque acreditar que tem uma luz acesa aqui, ó, para aquecer os peixinhos, é fácil, porque nós estamos vendo essa luz e estamos vendo lá os peixinhos. Agora, acreditar em algo que você não está vendo é diferente. É só pela fé. Farei, diz o versículo, ó, farei, abençoarei, engrandecerei. Todos os verbos estão no futuro. Coisa maravilhosa. Então, olha só, não importa o que você está vivendo hoje, o que você está passando, o que você está enfrentando. Está vendo? Não importa. Deus, ele vai fazer de tudo para te abençoar. Diga amém. Amém. Aleluia. Mas você precisa, é outra coisa, né, importante. Você precisa marchar. Dize ao povo que marche. Caramba! Quando fala em marchar, eu lembro do nosso general. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército. Olha só que coisa! Nós precisamos marchar. Nós somos do exército de Cristo. Jesus Cristo é o nosso general. Nós não podemos parar. Nós temos que avançar, nós temos que lutar, nós temos que confiar. Aleluia! Louvado seja Deus. Quarta condição. Seja bênção. Olha só, ser tu uma bênção é o tema desta noite. Agora o versículo 3 diz assim:
abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga glória a Deus. Aleluia. Você vê que coisa maravilhosa. Você já percebeu quantas famílias estão sendo abençoadas pela sua vida hoje? Você que é uma pessoa de relacionamentos, de amizade, lá na igreja, na sua casa, no seu local de trabalho, na sua faculdade, em todo lugar você é bênção. A determinação de Deus é para que você abençoe pessoas, é para que você abençoe vidas, é para que você abençoe famílias. Por isso, lá no início, ele falou para Abraão: "Se tu uma bênção." Que coisa maravilhosa. Nós vemos então que precisamos, já nesse contexto que nós estamos falando, primeiro, obedecer, andar por fé, acreditar e abençoar o nosso próximo. Quinta condição: enfrente os problemas de frente. Tenha coragem, não desanime. Enfrente os problemas de frente. Mas isso é normal? Não é normal, não. Você está deitado em sua cama durante a madrugada, escuta um barulho, aí fala para a esposa assim, ó: "Ô filha, fez um barulho lá no quintal, vai lá ver o que é." É ele que tinha que encarar o problema. Aí então mandou a esposa, né? Então olha só, nós precisamos reconhecer o problema e encará-lo de frente. Tá vendo? Que coisa interessante. Sexta condição: seja sacerdote ou sacerdotisa em sua família. Não repara não, tem umas crianças aqui batendo sem mãe. Aí por isso tanto barulho, desculpa. Sexta condição: seja sacerdote ou sacerdotisa em sua família. O que quer dizer isso? Você tem que ser aquela pessoa que intercede pela sua casa. Você tem que ser aquela pessoa que busca para outra pessoa dentro da sua casa que talvez ainda nem conheça o caminho, que não conheça o Evangelho, que não tem essa mesma relação que você tem com Deus. Você precisa ser o sacerdote. Se o sacerdote está desligado, você precisa ser a sacerdotisa, né? Então, seja sacerdote da sua casa. Faça isso. Seja bênção para a sua família. Aleluia. Olha, eu não sei se você pode ser exemplo para a sua família, mas você sabe. Então, olha só, seja exemplo para a sua família. Dê bons testemunhos. Comporte-se, né, com autenticidade de um verdadeiro cristão. Isso é ser bênção para a sua família. Socorra, ajude,
estenda a mão, ampare. Isso é ser bênção para a sua família. Eu tenho uma pessoa na família que sempre ajudou a família, os tios, aquela coisa toda. E ele dizia assim: eu faço isso e faço quase que sempre com o meu filho que é pequeno, para que ele aprenda a abençoar a vida de outra pessoa. E olha que eles nem são evangélicos, mas são bons exemplos. Nós precisamos abençoar a vida, né, de outras pessoas. Eu acho muito bacana isso. Você ser bênção. Então, a palavra de Deus, o recado que eu iniciei falando contigo, sê tu uma bênção. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, olha só. Acredite nas promessas de Deus para a sua vida, né? E ficamos por aqui. Eu acredito que o recado foi dado, né? Então, que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Uma boa noite, grande abraço.